vai entrar em vigência um novo regulamento. Ele já está lá no conselho, vai ser aprovado, só que a gente só pode falar a respeito no momento que ele virar a portaria. Eu acho que semana que vem ele já vai ser uma portaria, tá? E além disso aí, a gente tem que fazer o regulamento específico. Então, eu falei, não vou gravar, não vou passar, porque ainda não é portaria, mas vai ser portaria e é o que vocês vão seguir, tá? Houve uma alteração bem grande. Assim que virar portaria, eu vou postar para vocês isso. Então, eu falei, não vou esperar ele sair na forma de portaria, porque aí vocês vão, eu explicando o que vocês têm que fazer, vocês vão ganhando tempo para procurar orientador, tá? Então, vou passar isso agora. Essa parte que eu vou passar agora, eu não vou enviar, não vou postar no AVA, então vocês prestem atenção e tiram as dúvidas. Por isso que eu falei, eu quero todo mundo nessa primeira aula. Cadê a apresentação? Aí vocês vão tirando as dúvidas agora. Tá conseguindo ver, gente? Os slides? Sim. Ah, tá. Sim. Então tá bom. Então, continuando para vocês, presta atenção e vocês tiram as dúvidas agora, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que me apresentar é um termo de orientação de TCC. Esse termo de orientação de TCC, eu estou querendo ver se vocês me entregam até dia 12 de agosto. Pode ser prorrogado? Às vezes vai ser prorrogado, tá? Então, no mínimo, vai ser até 12 de agosto. Então, vocês têm, assim, mais de um mês para vocês definirem o seu tema e ter o orientador na área que vocês estão querendo trabalhar. Bom, vamos falar, então, a respeito do orientador, que é a primeira coisa que você tem que procurar, né? Nosso regulamento específico de curso atual, que a gente ainda vai trabalhar nele, mas se a gente alterar, eu vou fazer valer isso para vocês que estão nessa fase de transição. São até 5. Então, um professor, ele pode orientar até 5 num semestre. Esse orientador não pode esquecer que tem gente do último orientação de TCC que ainda não defendeu que ele é orientador, tá? Tem que contar todos num semestre, tá bom? Bom, o orientador tem que ser um docente, então vocês não podem procurar um técnico como orientador, por mais que ele tenha doutorado, mestrado, tem que ser um professor do campus Bambuí, também não pode ser de outro campus, não, tá? Ele tem que ter uma titulação mínima de pós-graduação lato sensu, que é aquela especialização. E ele tem que estar registrado no catálogo de pesquisadores do IFMG Campus Bambuí. Eu coloquei já para vocês, lá no AVA, esse catálogo. Ah, vamos supor que tem um professor que você gostaria que fosse orientador e não está no catálogo. Você vai ter que pedir para ele se cadastrar. Como que ele se cadastra? Ele tem que procurar a diretoria de pesquisa, que é a DPIPG. Se ele entrar no site lá do IFMG, tem um e-mail, né, da DPIPG pedindo para se cadastrar no catálogo de pesquisadores. Como sempre tem professores entrando, então esse catálogo de pesquisadores não é fixo. Então, toda vez que entrar um professor, ele deve fazer isso aqui, tá? Nesse catálogo de pesquisadores, está separado por cursos, digamos assim, né? Agronomia, engenharia, alimentos, zootecnia, veterinária, e aí está escrito a linha de pesquisa de cada professor e a sua titulação. Então, ele tem que ter uma pós-graduação, no mínimo, lato sensu, certo? Aí, agora, se eu quiser isso aqui, lato sensu, ser docente, já está isso aqui já está valendo, tá? Já estava no antigo regulamento. Isso aqui também do docente substituto. Mas fala assim, igual alguém perguntou, esqueci o nome, que substitui a Márcia. Isabelle. A Isabelle é professora substituta, ela não pode ser orientadora. Então, o que tá? Ela vai ser prevista no regulamento específico do curso, tá? Mas eu tenho quase certeza que no nosso curso a gente vai deixar sim. Se o curso falar que pode ser substituto, tem essa condição, que é para todos.
ele vai, se você escolher um professor substituto para ser teu orientador, ele tem que ter, no mínimo, também uma pós-graduação lato sensu, e você tem que ter um co-orientador, um professor efetivo, tá? Porque caso, e que também seja da mesma área de pesquisa, e claro, que tenha pós-graduação, no mínimo, pós-graduação lato sensu, tá? Por quê? Se esse professor, por acaso, passar num concurso para efetivo, for embora, ou acabar o contrato dele, quem vai substituí-lo? Esse co-orientador, que é um professor substituto. Então, pode ter um orientador que seja professor substituto, mas tem que ter um co-orientador que seja efetivo, com todas essas regras aqui, cadastrado no catálogo, com titulação mínima de pós-graduação lato sensu, e os dois têm que ser da mesma área, na mesma linha de pesquisa, tá? Dúvidas quanto à orientação? Gabi, eu tenho uma, na verdade. Pode falar. Por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa e a minha professora já está me orientando nesse projeto. Eu poderia fazer o meu TCC em cima desse projeto de pesquisa e convidar a minha orientadora para ser minha orientadora no TCC? O próprio coordenador de pesquisa? Não, a minha orientadora do projeto. Então, a mesma orientadora. Sim. Então, já foi, como que fala, divulgado esse projeto? Não, ainda não, ele ainda está em andamento. Tá, então nesse caso pode, tá? Isso também é outra coisa que vai ser colocado no regulamento específico, porque tinha gente que fazia projeto 2 anos atrás e queria trabalhar com isso, com isso no TCC. Aí fica muito fácil, né? Então, o seu está em andamento ainda, pode, tá? Ok. Deixa eu até anotar isso, porque todas essas coisas, esses detalhes eu vou ter que levar para o NDE e para o colegiado. Tá? Não pode ter sido divulgado, ser colocado numa revista, essas coisas não, tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre orientador? Gabi, essa questão é do projeto. Antes de entrar a pandemia, teve um edital de pesquisa, projeto. Aí ele foi parado por causa das atividades serem presenciais, né? Tipo assim, aqui laboratório. Esse projeto pode ser usado como trabalho para, tipo assim, TCC? Pode. Apresentação? Ele foi aprovado, mas está parado por causa que... Pode. Não pode ter sido divulgado, você não pode ter publicado ele, os resultados já, mas em andamento pode sim, tá? Ei, vou para o outro lado sempre. Então, agora falando do co-orientador. O co-orientador, ele tem que ser aprovado pelo orientador, tá? Esse co-orientador, ele poderá ser externo à instituição. Vamos supor que você está fazendo estágio e você fala assim, eu quero que minha supervisora de estágio seja, eu vou executar meu TCC dentro do meu estágio. Que pode, isso pode, tá? Ainda mais nessa época que não está tendo aqui, né, os laboratórios, essas coisas, com jeito de vir aqui, quem está fazendo estágio pode sim trabalhar no seu estágio e ser o seu TCC. Aí eu falo assim, eu quero convidar essa minha supervisora do estágio para ser minha co-orientadora. Pode. Só que ele vai ter que passar por um processo para se cadastrar no SEI, porque agora tudo é no SEI, tá? Tudo assinatura eletrônica. Essa pessoa externa ou não instituição, aí pode ser um técnico, tá? Um técnico laboratório, mas ele tem que ter uma titulação mínima de pós-graduação lato sensu, que são as especializações. E tem que ter uma atuação profissional em área compatível com a área de TCC, tá? Então, aí você fala assim, o docente substituto pode ser um orientador? Vai ser previsto no regulamento do curso, mas eu acredito que sim, o colegiado vai permitir, tá? Só que está condicionada a orientação de um docente efetivo e tem que ser da mesma linha de pesquisa.
Só é permitida uma coorientação, tá? Não pode ter 2 coorientadores, não. Dúvidas, gente? Então, gente, não acerta. Outra coisa que você tem que ter em mente para esse termo de orientação é a modalidade ou a linha de pesquisa que você vai trabalhar, tá? Atualmente, no regulamento, tem uma lista de linhas de pesquisa. E a gente tem que trabalhar dentro daquelas linhas de pesquisa, mas o colegiado de curso pode dizer, não, tem uma linha de pesquisa na área de alimentos que não está aqui dentro, e o próprio colegiado, no regulamento específico, acrescentar outras linhas de pesquisa, tá? Atualmente, no regulamento específico de curso, nós temos um TCC que é empreendimento agroindustrial, tá? Depois a gente vai falar, vou falar a respeito quando sair o regulamento final, porque aqui às vezes a gente pode aumentar as linhas de pesquisa, né? Esse empreendimento agroindustrial é muito bacana, tá? Não precisa de nada presencial, porque tudo é uma pesquisa, na verdade, é uma pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura. Porque as linhas de pesquisas, elas são classificadas de diversas formas, então uma entra na outra, tá? Então, o empreendimento agroindustrial, na verdade, é uma pesquisa bibliográfica, que é tudo bibliográfico. Então, por exemplo, você fala assim, vou fazer um projeto de uma indústria de sucos congelados. Aí tem toda uma sequência que eu vou falar depois, para frente, né? Você tem que justificar onde que você vai instalar, em que cidade, porque é perto da matéria-prima, é porque é perto do mercado consumidor, tem que fazer o layout da fábrica, tem que colocar todos os equipamentos que vão ser utilizados nessa indústria, tem a planta que você tem que fazer, todos os insumos que você vai precisar, acho que vocês veem tudo isso em projeto agroindustrial. Né? Às vezes o trabalho de vocês em projeto agroindustrial, até o empreendimento agroindustrial entra aqui, cabe aqui, tá? Temos outra modalidade ou linha de pesquisa que é a revisão de literatura, na verdade, também uma pesquisa descritiva ou pesquisa bibliográfica, entre que você pega um tema, assim, e você discute o ponto de vista de vários autores e você chega numa conclusão. Então, você tem uma introdução, uma justificativa por que você vai fazer aquela pesquisa, um desenvolvimento, que é a discussão de vários autores, e a sua conclusão final. Então, por exemplo, a utilização de nitritos em carnes, tá? A sua justificativa, porque nitritos é um produto cancerígeno, mas é um produto que preserva isso, evita crescimento de tais micro-organismos. Aí você coloca a discussão de vários autores, se deve usar, não deve usar, quanto que deve usar, e você chega na sua conclusão. Vamos falar sobre alimentos transgênicos. E fala, vamos falar sobre um método de conservação novo aí, radiação, por exemplo. Então, você faz uma discussão. Então, é outra coisa que você não precisa estar presente, tá? Outro tipo de TCC. Não pode ser um manual. Aí, fala assim, vou falar sobre elaboração de produtos carnes. Aí, você pega e copia um laboral. Elaboração de salsicha, elaboração de linguiça, elaboração de presunto. Não pode. Tem que ser um tema que você vai discutir, tá? Depois, nós temos a pesquisa experimental, que pode ser pesquisa básica ou aplicada, né? Que a gente usa muito em desenvolvimento de produtos. Uma pesquisa explicativa, tá? Por enquanto, nós temos essas 3 modalidades, essas 3 linhas de pesquisa no regulamento. Mas eu proponho muito no colegiado e no núcleo, vou falar a respeito de pesquisa exploratória, pesquisa de campo, que são entrevistas, né? Que você faz isso pelo Google Forms, pesquisa de levantamento, opiniões, atitudes em relação ao consumo de determinados produtos, que isso aqui está sendo muito utilizado agora por causa da pandemia. Mas vocês viram que, além disso aqui, nós temos esses outros 2 tipos, né? Empreendimento agroindustrial e a revisão de literatura, tá? A critério do discente e do seu orientador, o objeto de pesquisa do TCC pode advir da instituição que ele realizará o estágio, que nem eu falei. Você está fazendo estágio, você pode fazer um TCC em controle de qualidade, por exemplo, dentro daquela empresa,
várias coisas você pode resolver algum problema, né? Você pode fazer dentro do seu estágio. O João falou assim, mas não tem jeito de ir no laboratório. Tem, saiu uma resolução, até eu vou começar agora um projeto, tá? Um projeto que está parado, que eu sou orientadora, que a gente assina e pede para usar laboratórios, tá? A gente fica assim, meio receoso, eu estou receosa, porque se acontecer alguma coisa com esse estudante, às vezes ele nem pegou um Covid lá dentro do laboratório, porque só uma pessoa pode entrar, não sei se é duas, eu tenho que olhar direito a resolução, eu posso depois falar para vocês. Mas às vezes ele pega na cidade e fala que foi lá, você fica todo assim, né? Fala, pô, será que eu tive a culpa? Né? A gente está evitando essas coisas, mas tem uma resolução que diz que pode sim, tá? Tem que fazer uma justificativa, tem que pedir. Existe justificativa para você fazer um TCC? Não, não existe agora, eu acho, porque agora você está começando no momento que você sabe que não deve fazer um experimento no laboratório, tá? Isso aí está acontecendo muito para pessoas que já têm que terminar um projeto que iniciou. Mas você pode fazer outro tipo de TCC. Talvez volte o ano que vem. Talvez, a probabilidade é grande, né, de voltar à aula presencial e tudo, mas a gente nunca se sabe, né, a gente está tendo tantas surpresas, né, com essa pandemia, na hora que você acha que você vai acabar, começa outra onda, tá? Bom, vamos supor, aí o que vai acontecer? Ainda não tem, mas nós vamos colocar no regulamento específico do curso, nós vamos aprovar essa proposta de TCC. Então, você me enviou o tema que você vai trabalhar, não precisa mandar o título, porque o título muda, mas pelo menos o tema, né, nesse anexo, que mais para frente eu vou mostrar, consta tudo isso. Vai haver uma avaliação da proposta de TCC. Como que vai ser essa avaliação? Ainda não sabemos, isso a gente vai resolver no colegiado. Então, vai ser um grupo de professores que vão falar assim, será que esse TCC está dentro do curso? Porque o objetivo do TCC é você pegar o máximo de disciplina do curso que você fez e fazer um estudo a respeito disso, tá? Então, já aconteceu de TCCs que foram reprovados, por quê? Porque a gente achava que não tinha, vou cuidar da alimentação de um cachorro, vamos supor assim, no seu TCC. Não faz parte do curso de Mas aí ele foi recusado, tipo, no tema ainda, no caso. Não, na defesa, que dó. Porque na não defesa? Existia, na defesa, porque não existia Caramba. Esse item, foi na defesa, foi muito triste. Tá? Então, uma coisa que a gente acha que não tinha nada a ver com o alimento, eu falei, gente, não está estudando nenhuma, não está aplicando nenhuma disciplina, entendeu? Então, por exemplo... Mas não foi aprovado antes, não foi passado por esse... Não existia isso aqui. Tá. Entendeu? Não existia isso aqui. Então, a gente vai pôr... Então, no 12 de agosto, após você apresentar, como que a gente vai fazer essa avaliação? Não sei ainda, tá? Já existe isso lá na computação, é o único curso que tem. Eu vou, lógico, né, me basear no modelo deles, como que eles fazem, e vou propor isso aí. Porque senão fica muito fácil, você pega um tema que quase não tem nada a ver com alimentos, é muito fácil, enquanto o outro é muito complicado, tá? Então, tudo isso vai ser avaliado. Depois que for a sua proposta for aceita, for aprovada de TCC, a gente vai colocar o quê? Esse termo de orientação no processo SEI. Então, tudo vai ser no SEI a partir do termo de orientação, onde você define o orientador se tiver, e o seu tema, a sua linha de pesquisa. No regulamento, está escrito que após a gente colocar esse termo de orientação de TCC, você tem 18 meses para a defesa de TCC. Porque atualmente tem gente, no nosso curso deve ter gente com 2 anos ou mais que está no processo de orientação até hoje, tá? Quer dizer, já escreveu uma tese, né? Já fez um doutorado. E o professor continua recebendo certificado que ele é orientador, né? E ele recebe pontos por isso. Então, é muito bacana você pegar lá no primeiro semestre, vou fazer orientação de TCC no terceiro semestre. Aí você fica até o 10º semestre
orientando e ganhando pontos por essa orientação, além do aluno não focar naquilo lá. Então, antes não era definido, agora vai ser definido 18 meses, 1 ano e meio, não são 3 semestres, não, é data, tá? Começou em agosto, até 18 meses depois daquele dia de agosto, você tem que defender. Não defendeu, vai ter que mudar de tema, tá? Então, 18 meses, prorrogável é até, duração máxima. Por exemplo, o curso de Engenharia e Computação são 12 meses. Então, se o nosso colegiado de curso falar assim, não, é 12 meses, prorrogável por mais 6, pode. Pode colocar o extremo, 18 meses, prorrogável por mais 6? Pode, mas não pode colocar 24, não pode por mais do que 18 meses. Isso aqui é a duração máxima que está no regimento geral do campus. Para você prorrogar por mais 6 meses, tem que ser aprovado pelo colegiado de curso, tá? Que vai pedir um requerimento por escrito, devidamente fundamentado. Se for porque o orientado, o discente ficou doente, por acaso, vai ter que levar o laudo médico e vai ter que também enviar para o colegiado uma cópia do TCC, constando pelo menos a revisão bibliográfica e a produção avançada dos resultados. Quer dizer, já tem que ter um pouco de resultado com 18 meses. Se não tem com 18 mais 6, não vai conseguir. Aí vai sair uma coisa mal feita, tá? Então, e outra coisa também que tem no nosso regulamento específico, você só pode defender se você integralizar 2.500 horas das disciplinas. Isso vocês têm no seu histórico escolar. Então, pessoas que não vão defender em 1 ano e meio, e que depois de 1 ano e meio não vai ter esse número mínimo de horas de disciplinas, pode cancelar a disciplina. Tá? A orientação de TCC. Se está fechado ou aberto, já, né, a gente dá um jeito, porque, é que nem eu falei, não adianta, de repente, você fazer todo esse trabalho, não defender, não dar tempo de você defender, ou porque você não conseguiu fazer teu TCC, ou porque você não tem um mínimo de horas, tem que ser aprovada nessa disciplina e tem que ter um mínimo de horas, aí você vai ter que trocar de tema e fazer tudo de novo. Tá? Isso aí, que era a minha preocupação maior, por isso que eu não deixei para passar isso para vocês na frente, para vocês já irem pensando, fazendo suas continhas, tá ok? Não conta com esses 6 meses, com os 18 meses, que nem eu falei, no regulamento específico do curso, pode ser que a gente fale, não, é 12 meses, qualquer problema, prorrogado por mais 6, tá? Mas 18 meses vai, né, quase, não sei se alguém vai ser contra ou vai seguir o regulamento geral, tá ok? Acho que cabe naquela que a pergunta que você me fez, né, João? Você tinha me feito. Não, tipo assim, a minha pergunta, na verdade, era mais, por exemplo, eu querer já, por exemplo, fazer o TCC por valer mesmo agora. Aí, sei lá, não sei se você vai fazer em 6 meses. Mas Não, a questão meses. de 18, né? Não, sim, é o máximo no caso, né? É. Aí, se eu for resolver fazer agora, e obviamente vai ser difícil eu ter resultado. No caso, eu apresentaria sem resultado, eu colocaria tipo asterisco, Na eu só faria a orientação. metodologia, tipo, como é que seria no caso? Não, na orientação de TCC, vocês não têm que apresentar resultado nem ter feito o TCC. É um projeto, igual quando você escreve um projeto de pesquisa, ó. A introdução, você escreve, revisão, e o material, como você vai fazer. Nem é aconselhável, é uma correria você fazer ao mesmo tempo. Você vai fazer a orientação de TCC. E depois faz o TCC mesmo. O ano que vem, você pode fazer a parte experimental, se caso você optar por um experimental, tá? Sim. Então, aí, você vai ter que defender em 18 meses e tem que ter, no mínimo, 2.500 horas de disciplina. Não adianta nada você também querer em menos 18, mas você não fez todas esse tanto de horas de disciplinas, tá? Certo. Certo? Então, a orientação do TCC não é para executar o TCC, é para fazer o seu projeto. Depois é que você vai pôr em execução o seu material em método. Isso é para a gente ver a banca e falar assim, não, mas isso aí que você tá colocando material em método é impossível você fazer.
Não tem equipamento aqui, né? Não precisa fazer... uma coisa, gente, foque no seu TCC, não queira fazer muita coisa, não, tá? Antes você defender um TCC do que não defender, tá? Não precisa ser uma coisa mirabolante, não, tá? Pode ser uma coisa bem específica, tá? Então, assim, essa disciplina não é para fazer o TCC. Tem muita gente que faz orientação do TCC junto, porque já está assim, no último semestre que já vai formar, ou se não, porque está fazendo o projeto, já vai fazer esse junto, paralelamente, mas não é para fazer paralelamente, não é necessário, tá bom? Eu até fico brava com a gente na hora do seminário e fala assim, e deu isso, atropela. Eu falei, não estou querendo saber de resultado, não, só como que você vai fazer, tá? Mas Gabi, diga. Mas, por exemplo, a gente vai fazer a disciplina normal de TCC como se fosse qualquer outra disciplina, certo? Isso. Aí, na hora que acabar a disciplina, que aí eu vou me preocupar de estar realizando o TCC, e aí dentro desse prazo eu tenho até 18 meses para poder estar entregando. Na verdade, você vai ter 12, né? Tá. Executar. Mas você pode fazer junto, não tem problema. Então, esses 18 vale a partir que começa a matéria? A partir do que você... Eu defini 12 de agosto, né? Para você me entregar o termo de orientação. Sim. Aí tem que passar pela aprovação, aí eu coloco no SEI, que aí seu orientador vai assinar, você vai assinar lá no SEI, na verdade, tá? Aí começa a contar cronologicamente o tempo. Então tem até dia 12 de agosto para estar apresentando o TCC, para estar defendendo ele. Não, 12 de agosto para apresentar o termo de orientação. Quem que vai ser seu orientador, qual vai ser seu tema? Não, até agosto do ano que vem, para defender o TCC. A partir do momento que eu entregar o termo... 18 meses. Eu tenho... Tá, entendi. É final do ano que vem, praticamente. No meio ou no final do ano que vem. Mas aí, se por acaso termina antes, eu posso apresentar antes? Se você tiver passado em TCC, então não tem jeito de você apresentar em setembro, tá? E se você tiver cumprido as 2.500 horas. São os dois requisitos para você fazer a defesa de TCC. Tá, entendi. Passar, ser aprovado em a orientação de TCC e ter 2.500 horas de disciplina. Entendi. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Gente, sempre pro lado errado. Fala. Para isso. Por quê? Por quê? Então, isso vai se colocar nesse regulamento específico do curso. Nunca aconteceu isso, porque você já tem que, com o teu orientador, ele tem uma base, né? Ele vai falar, não, isso dá certo, isso não dá certo. Agora, trocar por querer, assim, de repente vou trocar, tem que passar pelo colegiado, tá? Porque teve gente que mudou de tema agora, por quê? Por causa dos outros, né? O pessoal que já fez orientação ano passado, porque era a parte experimental. Aí, com essa pandemia, eles tiveram que alterar o tema, tá? Então, tem que ter uma justificativa. Então, por isso, o orientador que você vai procurar tem que ser alguém que tem embasamento teórico, um bom embasamento teórico, tem que ser da área, né? Vai saber, não, isso não dá certo, isso dá certo. Aí, se por acaso, acho que aconteceu isso, quando você chegar na referência, no material e método, por isso que é importante a orientação do TCC, quando você chegar no material e método, aí fala assim, nossa, isso aqui é impossível de fazer aqui, não tem jeito, né? Aí
você vai usar a justificativa. A orientação do TCC também serve isso. É um projeto, tá? Que pode dar certo ou não, mas quando você escreve um projeto, você imagina, né? Você já estuda tudo isso e teu orientador tem um embasamento, né, teórico para saber se dá certo ou não. E também você vai fazer pesquisa bibliográfica, né? Vai saber se isso dá certo ou não, tá? Agora, se você não gostar do teu orientador, ou teu orientador não gostar de você, aí é diferente. Tem um termo de desistência, tá? Tem depois, quando sair a portaria, eu vou mostrar para vocês, tem um termo de desistência, tanto do orientador com o aluno, como do aluno com o orientador. De repente você fala assim, não, esse professor conhece, vai saber, vai me ajudar, e de repente não dá certo. Existe esse termo né? Aí você tem que mudar, trocar de orientador, tem essa justificativa. Eu acho que não tem prazo sobre isso. Aí, normalmente, você tem que mudar de tema, né? Porque o tema que você trabalhou com aquela pessoa, como você vai trabalhar com outra, né? Só se a pessoa fala, não, pode trabalhar no mesmo tema, não tem problema. Tá certo? E você pode modificar, às vezes, por isso que eu falei, não é o título que eu quero nesse tema orientação, é o tema, um tema abrangente. Aí, às vezes, você pode, você estava pensando, vou fazer isso. Aí, depois você estuda e vê que não vai dar certo, você muda o jeito de fazer, dá tempo, tá? Então, é um tema mais aberto. Na verdade, você vai definir mais quando chegar lá no material e método, que é quando? Já tirei daqui. Que é lá para frente, dá tempo de você ver se vai dar certo ou não. Mais alguma pergunta, gente? Ô, Gabi, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. Aproveitando a pergunta da Beatriz sobre utilizar projeto, é só para confirmar, o projeto que a gente tem vai até novembro, se eu não estou enganada. Eu posso utilizar o tema do mesmo jeito, mesmo o projeto finalizando? Pode sim. Aí, por exemplo, tem um que eu gostaria de aproveitar, não seria o mesmo, que no caso eu acho que a Beatriz talvez quisesse aproveitar, que é voltado para a área da qualidade. Eu poderia estar fazendo um estudo de caso, algo assim, ou não? Então, é um estudo de caso? Eu ainda estou pensando, na verdade, como que eu estaria aproveitando ele, sabe? Eu ainda não sei como que eu vou aproveitar, porque por causa dessa pandemia mexeu tanto no projeto, mudou tanto, que agora a gente já está em outro rumo. Foi bem fora do que a gente tinha inicializado ele, né? Do que a gente tinha pensado nele. Mas eu poderia estar utilizando normalmente, então? Pode. Se você está desenvolvendo, pode, tá? Tá. Pelo menos até agora. Só se no regulamento específico mudar, mas aí eu acho que vai ser logo isso aí, tá? Tá. Não, certinho. Deixa eu anotar isso aqui. Porque é tanta coisinha que a gente tem... que a gente acaba saindo. Apesar que lá está escrito assim no regulamento, casos omissos serão resolvidos pelo colegiado de curso. Mas é bom estar no regulamento certinho, que você já sabe, né? São coisas... Pode falar. Então, é uma coisa muito difícil de eu falar, né? Porque, por exemplo, existem outras linhas aqui, essas duas, por exemplo, que você não precisa de estar presente, tá? Aí fica difícil eu falar, por exemplo, não, gente, pode fazer na experimental, que o ano que vem você vai poder vir aqui e fazer. Como eu falei, a gente está numa época que assim, a gente não pode nem falar isso, né? Porque e se acontecer uma reviravolta? Aí você vai ficar preso?
Aí você pode mudar de tema. Se, por exemplo, o ano que vem, falou assim, não, a minha justificativa, eu acreditava que a pandemia, todo mundo ia ser vacinado e que poderíamos voltar para experimental, aí eu vou mudar de tema para uma parte que não precise de fazer experimento presencial. Isso aconteceu agora, com o pessoal que fez orientação de TCC. Agora, isso aí que nem eu falei, vai passar pelo colegiado de curso. Se alguém do colegiado de curso fala assim, não, mas quando ele fez orientação de TCC, a gente estava na pandemia. Por que ele escolheu fazer uma coisa experimental? Né? Então, não sei. Eu acho que vocês têm que ficar livres do TCC. Assim, então, fazer o que pode fazer agora, porque o amanhã ninguém sabe do jeito que está indo. Quando muda de tema, é mais 18 meses? Ou não? Quando é aprovado pelo colegiado, mudar de tema. É um novo tema. Aí, ó, outra pergunta que a gente tem que deixar bem claro lá no regulamento específico, né? Certo. Eu sei assim, se passar 18 meses, é um novo TCC que você vai iniciar. Sim, eu entendo que sim, tá, João? Então, por exemplo, você vai fazer uma revisão de literatura, aí chega o ano que, aí, não sei, não dá para você defender, façam para você passar, que nem eu falei assim, vão escolher uma coisa que não precisa da minha presença, que eu posso fazer entrevistas, o pessoal está fazendo tudo no Google Forms, né? Perguntas, e depois volta à aula presencial, e eu gostaria de fazer uma pesquisa experimental. Faz como um projeto de fluxo contínuo, faz como um projeto de iniciação científica. Eu seria minha recomendação, ser assim, fazer isso de uma vez, sabe? Às vezes, o que você usou, a revisão que você fez na revisão no TCC, vai te servir para você fazer um projeto experimental, tá? E quem está fazendo estágio, usa o estágio. Eu acho interessante. E tem isso aqui, empreendimento agroindustrial muito bacana também. Tá? Então, vocês vão ter tempo. Depois eu vou ver, então, se assim, eu passo para vocês quais são os itens exigidos no experimento agroindustrial. Quer dizer, eu posso passar agora. Eu tenho ele. Tem 5 minutos ainda, né? Agora vocês vão ver todos os meus arquivos, Gabi, né? Eu tenho um médico agora 3 horas, porque na verdade ele era às 2, eu passei para as 3 para poder assistir a aula. Tá. Aí, só para eu poder te perguntar, você vai marcar aula semanal, algo assim? Do mesmo jeito que você fez as outras matérias ou não? Então, eu estou pretendendo, semana que vem, eu vou convidar ou a Nayara ou a Fernandinha para falar sobre o regulamento de laboratório. Apesar que nem sei se vocês vão usar, mas é bom, ela vai passar isso, tá? Uhum. Não, e depois eu vou passar, logo começa a apresentação de trabalhos, né? Depois, então, seria semana que vem. Na outra semana, eu vou passar só um vídeo de como fazer seminários, como apresentar seminários antes que vocês comecem a apresentar o trabalho. E se já tiver a portaria de regulamento, eu já começo a passar o regulamento geral do campus, depois o específico, se tiver sido aprovado até então. E depois já começa as apresentações de trabalho, e vai ser às 8 horas, tá? Todas as apresentações vão ser às 8 horas. No horário assim que está no Conecta nosso, né? Das 7h50 às 9h30. Tá? Tá. Aí eu vou ter que sair aqui agora, tá, Gabi? Tá, eu só vou mostrar aqui quais são, para a pessoa ter uma ideia de quais são. Estrutura, formatação. Gente, onde que está isso? Só os itens que se exigem em empreendimento agroindustrial. Deixa eu ver se eu tenho nas. Deixa eu achar aqui que a gente já. Aqui, ó, tá aqui na cara. Vocês estão vendo, gente? Então, olha aqui, ó.
Olha o que num projeto agroindustrial, às vezes alguém se interesse, né? Você tem que colocar a justificativa do empreendimento. Aquilo que eu falei, por exemplo, uma indústria de suco de maracujá, pode até ser específico, ou de sucos congelados. Por que que porque hoje em dia as pessoas estão, né, preferindo produtos naturais, aí o congelamento é uma forma de levar até o consumidor um produto natural, um suco natural, etc e tal. Atendimento ao mercado consumidor, o potencial. Qual que é o mercado potencial para consumir o teu produto? A localização, você vai falar, é perto de uma cidade, lá uma região, onde tem muita matéria-prima, muito maracujá, planta cultura maracujá. Ou não, vou colocar minha instalação perto de Belo Horizonte, São Paulo, que tem um grande mercado de consumo, né, de sucos, tá? E objetivo, né, fazer o projeto agroindustrial de uma indústria de sucos. Depois, você tem que colocar o fluxograma de processamento, né, descrição de cada etapa, né, toda aquela etapa, desde a lavagem do maracujá, tudo, a seleção de materiais e equipamentos, vou precisar de uma mesa inox, de uma bomba, de despolpadeira, você tem que colocar tudo isso e fazer o quê? O fluxograma, como você vai fazer, e também o material, né? O planejamento e controle de qualidade, como que você vai fazer dentro da tua indústria, o arranjo físico, layout, interno e externo, tá? Levando em consideração do processo e uma maior eficiência no fluxo de produção e de pessoal. Depois, adequação do ambiente de equipamentos, como que tem que ser o piso, luminosidade, parede, a questão de segurança do trabalho, as mesas não podem ter quinas, todas essas coisas. Tratamento de resíduos, não tem, colocar assim, que tipo de tratamento você daria aos seus resíduos, que são os seus resíduos, cascas, sementes, o que você faria? De repente colocaria um secador, secava minhas cascas, secava minhas sementes, a água iria para não sei aonde, isso tudo vocês veem em tratamento de resíduos. E o marketing, né, fazer um logo da empresa, um nome fantasia, uma rotulagem do teu produto. E a conclusão do teu, se é viável ou não esse empreendimento. Então, é uma opção que vocês têm nessa época de pandemia também. Certo? A revisão de literatura, eu já falei para vocês como que é, né? Não quero um manual, com certeza não vai ser aprovado, se você falar elaboração de queijos e colocar lá todos os procedimentos. E a pesquisa experimental, e a gente vai entrar agora com essas entrevistas, opiniões e atitudes, que tem muita coisa para pensar, né? E você faz tudo isso através do Google Form, que é o que o pessoal está mais fazendo. Dúvidas, gente? Por enquanto, não. Tá? Aí eu vou marcar para vocês, que nem eu falei, eu vou marcar tudo na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Tá bom?